A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, que essa paz gloriosa que flui da parte do Senhor possa alcançar nesta oportunidade a sua vida e encher toda a sua casa e sua família. É com muita alegria, queridos amigos, que mais uma vez nós estamos aqui para darmos continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2021. E eu quero crer que, assim como tem acontecido comigo, tem acontecido com muitos de vocês, serem edificados por meio de cada lição dessa, que serve como alimento para a nossa alma. Então, você que está vendo este vídeo, eu desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada, dependendo assim do horário que você esteja vendo esse vídeo. Sem mais delongas, então, eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no nosso canal. Graças a Deus, nos últimos dias nós tivemos aí um ingresso de alguns irmãos e vemos, para a glória do Senhor, este humilde canal crescendo cada vez mais. Então, seja muito bem-vindo, querido amigo, que esse canal seja fonte de bênção para a tua vida. E você que ainda não faz parte, não é inscrito no nosso canal, eu faço também esse humilde pedido a você, que você se inscreva no nosso canal para estarmos mais juntos e compartilharmos das grandezas do Senhor. Peço também humildemente o seu like, e isso ajuda o canal a crescer, e também que você deixe o seu comentário que achou da lição, alguns pontos que deveríamos tocar, alguns assuntos que deveríamos ressaltar, para que a gente cresça no compartilhar das informações e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então vamos lá, queridos. Você acompanha aí na tela o tema geral que rege os 3 meses da nossa lição, e o tema é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esse então é o tema que envolve os 3 meses da nossa lição. Você acompanha então aí na tela a lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 4. A lição de número 4 tem como título a estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui alguns objetivos a alcançar. Você acompanha também aí na tela. O objetivo da nossa lição, o primeiro deles é mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. O segundo objetivo é esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. E o terceiro, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Esses aí então foram os objetivos da nossa lição. Nós vamos agora para a estrutura, como está dividida e subdividida a nossa lição. Você também acompanha aí na tela. Então, o primeiro ponto da lição diz como a Bíblia está organizada. O primeiro subponto diz definição do termo Bíblia. O segundo subponto diz o cânon da Bíblia. O terceiro subponto diz os 2 testamentos bíblicos. O segundo ponto da nossa lição tem o título O Antigo Testamento. O primeiro subponto ou tópico desse tópico é os livros do Antigo Testamento. O segundo subtópico é canonicidade do Antigo Testamento. E o terceiro subtópico é particularidades do Antigo Testamento. O terceiro tópico da nossa lição é o Novo Testamento. O primeiro subtópico é os livros do Novo Testamento.
O segundo subtópico é canonicidade do Novo Testamento. E o terceiro subtópico é particularidades do Novo Testamento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero também, meus amados, deixar aqui registrado, como os irmãos já sabem, o textual e a verdade prática. Acompanhe então aí na tela o textual. O textual está em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, abre aspas, diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, convenha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Esse aí, então, meus amados, foi o textual da nossa lição. Você acompanha também aí na tela a verdade prática, que diz assim: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Glórias ao nome do Senhor. Você percebe que essa é uma verdade que estamos estudando aí, praticamente em todas as lições, em dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Vamos lá, meus amados irmãos, expor aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos. Então, o título da nossa lição diz a estrutura da Bíblia. O que isso significa? Significa dizer como a Bíblia está organizada, como a Bíblia está estruturada, como foi que organizaram a Bíblia. Isso então significa a estrutura da Bíblia. Qual é a estrutura da Bíblia? O que significa isso? Como ela está organizada, e ao longo da revista nós vamos ver isso daí, tá bom, meus amados? Olhando para o textuário, eu consigo também tirar algumas lições e deixo aqui destacado para nós. Nós observamos então que é um texto, da boca do próprio Cristo. Cristo estava falando para os seus discípulos nesse momento, e ele fala essas palavras que está contida aqui no nosso textual. Então, quando eu olho para o textual, a primeira lição que eu tiro daqui é que Jesus, ele faz menção de todo o Antigo Testamento. Nós vamos ver no decorrer da lição, que o Antigo Testamento ele se dividia desta maneira, ele estava organizado desta maneira. Como? Da maneira como Cristo falou. Então, quando Jesus disse assim, que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Essa é a primeira verdade que nós extraímos aqui do textual. Então, quando Jesus diz que na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, estava falando a respeito dele, ele está falando sobre todo o Antigo Testamento, tá bom? Outra verdade que eu extraio do textual é que, por meio desse relato, Jesus ratifica que toda a Bíblia fala de uma pessoa. Observe então que Jesus ele faz menção de todo o Velho Testamento, quando ele diz a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. E ele está dizendo que todo o Antigo Testamento fala a respeito de uma pessoa. E quem é essa pessoa? O próprio Cristo, dele mesmo. Então, quando nós olhamos também para o Velho Testamento, nós vamos observar esta verdade. Essa verdade de que o Velho Testamento ou Antigo Testamento, ele fala a respeito de Cristo. Então, todos os livros do Antigo Testamento, dos livros que compõem o Antigo Testamento, fala a respeito de Jesus, porque ele mesmo está ratificando, ele mesmo está confirmando esta verdade de que o Evangelho, de que
o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus Cristo. E isso é interessante, meus amados. É interessante perceber, porque às vezes, na superficialidade, nós mesmos não conseguimos enxergar esta verdade. Aí vem Cristo por meio desta fala e abre os nossos olhos e nós passamos a nos atentar a esta grandiosa verdade. Qual? Que em todos os livros do Velho Testamento nós vamos encontrar ali inserido a pessoa de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, ou apontando, falando a respeito de Cristo. É bem verdade que na maioria esmagadora das vezes, falando no sentido simbológico. Por exemplo, quando o povo está ali no deserto, que eles começam a murmurar e essa murmuração chega até Deus, Deus ali fica indignado com aquela situação da murmuração do povo e permite com que serpentes abrasadoras cheguem até o povo e matem muito deles ali. O povo fica desesperado, vai até Moisés, pede com que Moisés clame diante do Senhor, interceda por eles. Moisés assim faz e Deus orienta então Moisés que viesse agora construir uma serpente de bronze, colocasse em uma haste de pau, de madeira, de maneira que todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze seria o quê? Curado. Essa serpente de bronze numa haste de madeira está apontando para quem? Para Jesus Cristo. É um símbolo de Cristo, olhando para o futuro, apontando para o futuro, olhando para Cristo, apontando para Cristo, que um dia seria colocado no madeiro, levantado no madeiro, e todo aquele que olhar pelos olhos da fé, crer em Jesus Cristo, não terá a cura de uma questão física, mas numa questão espiritual, será curado dos seus pecados, perdoado dos seus pecados. E assim, meus amados, nós encontramos Cristo em todos os livros do Antigo Testamento. O próprio Cristo testificou a respeito disso, e isso é glorioso. É muito glorioso saber desta verdade. Eu, olhando ainda para o texto áureo, além dessas verdades que eu já disse aos irmãos, que Jesus, ao falar sobre lei de Moisés, profetas e salmos, ele estava se referindo a todo o Velho Testamento. Além disso, o fato de que o Velho Testamento por inteiro refere-se a Jesus, fala de Jesus. A outra verdade que nós destacamos aqui para nós, meus amados, é que quando Jesus ele se refere ao Antigo Testamento, ao Velho Testamento, nós vemos a uniformidade da Bíblia Sagrada. Porque você observa que na verdade prática diz que a Bíblia está dividida em dois testamentos, o primeiro e o segundo. Alguns chamam de Antigo ou Velho Testamento, Novo Testamento. Mas quando nós ouvimos essa nomenclatura Antigo ou Velho Testamento, dá a entender que é algo passado, é algo que não se utiliza mais, é algo que não tem mais proveito algum, porque nós temos essa mentalidade que aquilo que é antigo não tem mais valor. Até então algumas literaturas estão surgindo com a nomenclatura diferente. Eles não estão mais chamando de Antigo Testamento, Velho Testamento. Eles estão chamando de Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Mas mesmo assim, nessas duas divisões, nós vimos o quê? Uma, como eu coloquei aqui, uma uniformidade da Bíblia. Como ela se encaixa perfeitamente, tanto a primeira parte da Bíblia como a segunda parte da Bíblia. As duas partes elas se entrelaçam, as duas partes elas se comunicam, as duas partes se complementam, formando um todo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Jesus Cristo falou do Antigo Testamento, Paulo falou do Antigo Testamento, Pedro falou do Antigo Testamento, João falou do Antigo Testamento. Então observe que os dois testamentos eles conversam,
eles se encaixam, eles se amoldam, eles são um, os dois são um, essa uniformidade, louvado seja o nome do Senhor, dos dois testamentos. Amém, meus amados? Eu quero aqui passar adiante, não extraindo aqui nada da nossa verdade prática, porque nós vamos encontrar detalhes no decorrer da nossa lição. Então vamos aqui para a introdução. A leitura da introdução diz assim: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Lembra que nós estamos aqui estudando sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. E diga-se de passagem, meus amados, muito do que nós vamos dizer aqui já é do conhecimento dos irmãos, e isso é bom, isso é muito bom. Então nós estamos vendo aqui na introdução que a Bíblia foi escrita majoritariamente em hebraico e grego. Ou seja, nós já estudamos a respeito disso. O Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, na sua maioria em hebraico, e o Segundo Testamento, na sua maioria, em grego. A Bíblia, por completo, nos seus escritos, levaram aproximadamente 1600 anos para serem escritas. E a introdução também está dizendo que cerca de 40 homens foram os responsáveis, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, de escreverem a Bíblia Sagrada. E essa Bíblia, ela se divide em duas partes: Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, ou Velho Testamento, ou Novo Testamento, como alguns chamam, neotestamentário, É o Novo Testamento ou Segundo Testamento. Continuando aqui a leitura, seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Daqui a pouco nós vamos ver o que será esse cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, viu aí? A classificação dos seus livros, a canonicidade e particularidades dos testamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui está a pavimentação e nós vamos agora andar por sobre esta estrada pavimentada. Vamos lá. O primeiro tópico da lição diz como está organizada, como a Bíblia está organizada. O primeiro subponto diz definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego significa livro e tem a conotação de qualidade sagrado. Então, na linguagem grega, a palavra biblos, o termo grego biblos, significa livros e tem a conotação de algo que é sagrado. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livros. Então, tanto na língua grega como no latim, a palavra biblos significa livros. E é isso que nós vamos perceber ao olhar com atenção para a Bíblia Sagrada. Que às vezes nós queremos olhar a Bíblia como um livro, mas na verdade são vários livros que no final das contas eles formam um, pelo fato de, ao olharmos para ele, nós vemos uma unidade de pensamento, como se alguém estivesse ali contando uma história, apesar de serem vários autores, cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia Sagrada. Então, ao olhar para os termos no grego e no latim, dá a entender essa verdade, que significa livros, e é isso que nós vemos na Bíblia Sagrada. Continuando, por volta do ano 150 a.C., os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia, que significa os livros,
Então os primeiros cristãos, né, depois de Cristo, 150 depois de Cristo, os primeiros cristãos passaram a falar a respeito do Bíblia, que significa os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário Bíblio Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento. É esse detalhe que eu quero também destacar aqui aos irmãos, que esse dicionário, quando estuda a palavra Bíblia no singular, apesar de que Bíblia significa livros, esse dicionário, analisando a palavra Bíblia, ele diz que essa palavra no singular revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Isso, como eu destaco aqui, que é glorioso, meus amados. Isso é que nos dá a entender que por trás destes homens que escreveram a Bíblia e por trás desses escritos existe uma mente superior, existe um ser superior por trás disso, de maneira que, mesmo ao longo de 1600 anos, circunstâncias, tempos e épocas diferentes, graus de intelectualidade daqueles que escreveram, mas nós vemos a Bíblia como um todo, como se fosse um único livro, uma história sendo contada, sendo descrita, desenrolada da história, e isso é glorioso, meus amados. E isso dá a entender que existe, de fato, o Espírito Santo, então, supervisionando, estando ali, observando todas as coisas, de maneira que nada fugiu do controle de Deus em relação àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Continuando, por isso, a coleção dos livros sagrados formam um único livro. A Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Escrituras. Lembra que os cristãos, 150 anos depois de Cristo, chamavam os livros. Aqui o apóstolo Paulo, ele se refere em Romanos capítulo 1, versículo 2, a respeito do Velho Testamento, de as Escrituras. O Paulo assim se refere, as Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo subponto, que fala a respeito do cânon da Bíblia. Para aqueles que estudam, que têm um pouco mais de interesse, isso aqui é básico, é basilar, é simples. Então, o cânon da Bíblia, é necessário aqui explicar o que seria cânon, mas o próprio texto já diz. Então, o cânon da Bíblia, e a leitura diz, a expressão cânon procede do hebraico kané, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma. Observe então que a leitura que nós estamos fazendo aqui diz que do hebraico é kané, que significa uma vara de medir. Já no grego significa canon, que é uma régua. Enquanto que no hebraico é uma vara de medir, no grego corresponde a uma régua. Já para a teologia, canon significa, como diz aqui, uma norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Continuando, em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, ou seja, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo e reconheceu a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo.
nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Então vamos lá, bem rápido, de maneira bem simples e clara, tentar aqui dizer o que está escrito. Nós estamos indo agora para a parte do cânon da Bíblia. O que significa cânon? Régua, vara de medir. Na teologia significa a norma. Então o cânon é como se fosse uma régua, e nessa régua, tudo que há dentro é sagrado, foi divinamente inspirado, ou seja, 66 livros fazem parte do cânon bíblico. Daqui a pouco nós vamos ver a respeito do termo canonicidade. Canonicidade foi o processo, as características que determinado livro tinha que ter para poder se encaixar no cânon. Então, cânon é uma coisa e canonicidade é outra. Cânon é os livros, a totalidade dos livros que se encaixam, que entram neste cânon, como diz aqui a nossa lição. Eu coloquei um ponto para facilitar aqui o que seria o cânon. Cânon é a lista dos livros inspirados. O que é cânon bíblico? Lista dos livros inspirados. Simplesmente isso. O que é cânon? Vara de medir, régua. O que é cânon na teologia? Lista dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Isso é cânon. Então, aqueles que estão dentro do cânon ou na lista dos livros inspirados, eles são sagrados. Nós vemos então outros livros que foram compostos, mas que não entram no cânon sagrado, e nós identificamos como apócrifos. Daqui a pouco nós conversamos um pouco mais. Então, no finalzinho aqui desse tópico diz assim: isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nós vimos em lições passadas que a Bíblia é inspirada. Inspiração significa alguém ser influenciado por outro alguém. Em se tratando da Bíblia Sagrada, nós vemos então que o Espírito Santo inspirou pessoas para escrever a Bíblia Sagrada. Esse é um detalhe. Mas uma coisa é o Espírito Santo guiar, conduzir, inspirar pessoas para escrever a Bíblia Sagrada. Só que agora nós estamos no aspecto da estrutura da Bíblia. Quais livros eram inspirados? Como saber quais eram os livros inspirados? Que livros realmente deveriam compor a Bíblia Sagrada? Aí eu destaco aqui para nós que, de igual modo como o Espírito Santo ele guiou os homens a escrever, o Espírito Santo também guiou os homens ao longo da história a identificarem quais seriam os livros sagrados que iriam compor a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos, meus amados, louvado seja o nome do Senhor por isso, a ação em todos os processos do Espírito Santo, na inspiração, na composição da Bíblia Sagrada. Isso é glorioso. Vamos avançar para o terceiro tópico, que diz assim: os dois testamentos bíblicos. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é tradução da palavra grega diateque e do hebraico berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança. Então a palavra testamento tem o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, ou Velho ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento significa aliança, pacto, concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento
foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Confere lá que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito disso. E se refere aos livros dos judeus, reconhecidos por Jesus como as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos. Lucas foi o texto que nós lemos, Lucas 24, 43. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como o mediador da nova aliança, né? Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras. Vamos por parte. Aqui, todo aquele que vai explicar a respeito dos testamentos, ele tem que passar por essas verdades. Quais? A diferença de Bíblias. Existe a Bíblia do judeu, existe a Bíblia dos cristãos. Eu digo judeus no aspecto do judeu ortodoxo, porque existem os judeus messiânicos, ou seja, judeus que creem em Jesus como o Messias, como o prometido, como o profeta vindo da parte de Deus. Mas tem judeus que não creem que Jesus, como eu apontei aqui, tem judeus que não creem que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado por Deus. Então, todo aquele que passa por essa parte de tentar explicar o Novo Testamento tem que tocar nessas verdades. Quais? Diferenças de Bíblia. Então, para o judeu ortodoxo, a Bíblia ela compõe-se apenas do Velho Testamento. Ou seja, eles não creem em Jesus como Messias. Se eles não creem em Jesus como Messias, naturalmente eles não vão crer no Novo Testamento, porque o Novo Testamento refere-se a Jesus. Nós vimos que o Velho Testamento fala sobre Jesus na sua completude, mas para nós que somos cristãos, né? Para nós que somos cristãos, a Bíblia ela se compõe de 2 testamentos, diferente para o judeu ortodoxo, que só tem a Bíblia como a parte do Velho Testamento. Interessante que Jesus se utilizou da Bíblia. A Bíblia de Jesus era a Bíblia do Velho Testamento. A Bíblia que o apóstolo Paulo se utilizava era o Velho Testamento. A Bíblia que o apóstolo Pedro se utilizava era o Velho Testamento. Porque até então, a segunda parte, que é o Novo Testamento, ele foi sendo desenrolado ao longo da história, ao longo da vida de Jesus e dos apóstolos. Por isso que a Bíblia que eles se utilizavam era o Velho Testamento. Mas para nós, como eu acabei de falar ainda agora há pouco, pela ação do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu os homens para formar também a segunda parte da Bíblia Sagrada. Então, meus amados, é esse detalhe que eu quero deixar aqui para nós. É esse detalhe que eu quero deixar aqui para nós nesse tópico aqui. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, e esta palavra testamento significa aliança, pacto, foi aliança, foi o pacto que Deus fez com Moisés no Monte Sinai. E ali está Deus fazendo uma aliança com o seu povo, com o povo hebreu, os judeus que estavam ali cativos no Egito, e Deus tinha agora o plano de levá-los para a Canaã, a cidade que manava leite e mel. Só que tem um texto interessante, você pode conferir aí, Jeremias no capítulo 31, versículo 31. Eu gosto muito desse texto, ele é extraordinário. Jeremias 31, versículo 31, capítulo 31, versículo 31. Olha como esse texto é glorioso. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Viu que testamento significa pacto? Testamento significa aliança. Agora, inspirado pelo Espírito Santo, Jeremias está dizendo, pela vontade de Deus, que
ele traria uma nova aliança. Observa o texto: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Lembra que essa aliança foi por meio de Moisés com o povo, é o que o texto está dizendo. Continuando aqui a leitura, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse texto está falando que Deus, o Senhor, faria uma nova aliança com o seu povo. Enquanto que no Antigo Testamento a aliança, o pacto, foi por meio de Moisés, agora a segunda aliança seria por meio de Jesus Cristo. No Novo Testamento, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aí as duas alianças, os dois testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. O pacto de Deus feito por intermédio de Moisés, e o pacto de Deus, ou aliança de Deus, feita agora por meio de Jesus Cristo, quando morre naquela cruz. Porque nós sabemos que o testamento só tem validade quando o dono morre, Aí passa a valer o testamento. Assim aconteceu com Jesus Cristo na sua morte, dando ali agora validade ao Novo Testamento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Avançando um pouco mais, meus amados, avançando um pouco mais. O segundo tópico da nossa lição. Mas antes disso, eu quero deixar aqui registrado algumas verdades. Por exemplo, estamos falando sobre a Bíblia Sagrada na sua completude. É bem verdade que para os judeus, Bíblia Sagrada só é o Velho Testamento, e nós vamos destrinchar um pouco mais a respeito disso nesse tópico. Mas antes disso, eu quero deixar aqui que existem versões, existem duas versões dentre outras, mas as mais conhecidas é a Septuaginta, é a versão do hebraico para o grego. Isso aconteceu no ano de 235 a.C. Então, um certo rei lá pediu que algumas pessoas fizessem a tradução de algum livro que representasse a cultura ou a vida dos judeus. Então 70 homens sábios, escribas, pegaram a Bíblia no seu original e traduziram do hebraico para o grego. Daí surgiu a Bíblia na versão da Septuaginta. Então a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Diz aí a história que esses 70 homens levaram 72 dias para produzir ou fazer essa tradução da Bíblia hebraica para o grego. Existe uma outra versão também muito conhecida, que é a Vulgata Latina. A Vulgata Latina não está agora restrita somente ao Velho Testamento. Ela pega tanto o Velho quanto o Novo Testamento e traduz para o latim. Então a Vulgata Latina é a tradução do grego para o latim. Eu quero apenas deixar como informação aqui para nós, tá bom, meus amados? Vamos adiante para o segundo tópico da nossa lição, o Antigo Testamento. O primeiro subtópico diz: os livros do Antigo Testamento. E a leitura diz: a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos: o Pentateuco, que alguns chamam também de lei, constituído por 5 livros,
que vai de Gênesis a Deuteronômio. A segunda parte é os históricos, formados por 12 livros, que vai de Josué até Esther. A terceira parte, que compõe o Antigo Testamento, são os livros poéticos, composto de 5 livros, que vai de Jó a Cantares de Salomão. E a quarta parte são os proféticos, que se subdividem em profetas maiores e profetas menores, com 12 livros, que vai de Oséias até Malaquias. Aqui é como está organizada, estruturada a Bíblia para os cristãos. Só que, ainda agora há pouco atrás, eu disse que existe algumas diferenças entre a nossa Bíblia e a Bíblia dos judeus ortodoxos. Não os judeus messiânicos, ou seja, aqueles que acreditam em Jesus, mas os judeus ortodoxos. As diferenças começam pela questão dos testamentos. Os judeus ortodoxos não creem no Novo Testamento. Eles não veem o Novo Testamento como Bíblia Sagrada, apenas o Antigo Testamento. Nós cristãos acreditamos que a Bíblia ela se compõe também do Novo Testamento. Mas agora olhando para o Velho Testamento, porque é o ponto principal aqui, né? É o ponto que nós estamos estudando. A diferença, além dessa que eu já estava falando para os irmãos, a diferença entre a Bíblia do Antigo Testamento para os judeus e para nós é como ela está organizada. Porque a Bíblia do Antigo Testamento para nós cristãos ela se divide em 4 grupos de livro, como eu coloquei aqui: o Pentateuco, os históricos, poéticos e os profetas. Então, repetindo, Pentateuco é a primeira parte, segunda parte, os históricos, terceira parte, os poéticos, a quarta parte, os profetas. Já para os judeus, a Bíblia ela se divide, como diz aqui a revista, ela é tripartite. Ela se divide em apenas 3 partes. Interessante que foram as mesmas partes que Jesus citou. Você lembra aqui do nosso textual, Jesus dizendo que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, observe, nos profetas e nos salmos. É assim que os judeus dividem a Bíblia deles, né? Ou seja, a parte do Antigo Testamento. Lei de Moisés, como diz aqui, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, apesar dessa diferença entre partes, os livros, tanto para a Bíblia cristã quanto para os judeus, são os mesmos. Apesar de haver essa diferença, meus amados, né, de partes, enquanto que para nós foi dividido em 4 partes e para os judeus ortodoxos em 3 partes, os livros são os mesmos. Os mesmos livros que nós cremos são os livros que os judeus creem. Os mesmos livros que nós cremos eram os livros que Cristo cria, que Cristo lia, que Cristo expunha, que Paulo expunha, que Pedro pregava, que João pregava. São os mesmos livros. Agora tem uma outra diferença entre nós e os judeus. É que para nós, o Antigo Testamento ele tem 39 livros. Mas para os judeus eles se dividem. Alguns dizem que é 22, outros dizem que é 24. A maioria acha que existe, né? A maioria acha que existe, não. A maioria considera que existe 24 livros. Para nós, 39 livros. Mas por que essa diferença? Porque que para nós, no caso aqui, 1º e 2º Samuel, para eles lá não é 2, é só 1. Eles consideram como livro de Samuel.
Para nós tem primeiro e segundo reis, para eles não, é só reis. Para nós que tem aqui a questão dos profetas maiores e menores, eles reuniram e consideram assim, 12 profetas, como considerando um livro só. Então são essas diferenças que fazem com que para os judeus eles considerem 24 livros e para nós 39 livros. Mas no final das contas são os mesmos livros, e isso nos traz segurança, isso nos traz alegria, e esta certeza de que estamos realmente no caminho certo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais alguns detalhes aqui para nós, meus amados, dentro desse tópico. Esses judeus que têm a Bíblia como tripartite, no caso aqui a lei, os profetas e os salmos, eles chamam de Torá, a primeira parte, Torá ou lei, a segunda parte é Neviim e a terceira parte é Ketuvim. Torá, Neviim, Ketuvim. No caso, lei, profetas e salmos. É assim que os judeus chamam, consideram. Ainda aqui um detalhe, meus amados. Um detalhe aqui interessante. Observe que eu falei que o fato dos mesmos livros que os judeus creem são os que nós cremos, e isso traz segurança, é porque de maneira indiscutível, meus amados, Deus entregou para os judeus, essa questão das alianças, a entrega da lei para eles. Observe comigo em Romanos, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram que? Confiadas. Bendito seja o nome do Senhor. As palavras de Deus lhes foram confiadas. Observou aí, meus amados, que Deus ele tem uma aliança com este povo, a ponto de primeiramente conceder a eles as suas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro texto aqui em Romanos 9, capítulo 4 e versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5 diz assim: que são israelitas, os quais pertencem à adoção de filhos, à glória, às alianças. Olha só, irmãos, a aliança aqui aparecendo de novo, a lei, o culto e as promessas. É por isso, meus amados, que eu disse que o fato dos mesmos livros que os judeus creem sendo inspirados e divinos são os mesmos livros que nós cremos, isso traz segurança, porque o texto está dizendo que Deus revelou as alianças para eles, os pactos, as promessas, a adoção de filhos, significando agora para nós que nós estamos sim no caminho certo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, meus amados, o segundo tópico desse tópico fala a respeito da canonicidade do Antigo Testamento. Lembra que agora há pouco nós falamos sobre o cânon? O que é o cânon? Cânon é a lista dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Isso é o cânon, ou seja, os livros que compõem a Bíblia Sagrada. Os livros que estão dentro desta régua, desta norma, dessa vara de medir. Estão lá dentro, se encaixam perfeitamente. Isso é cânon. Os livros considerados inspirados que compõem a Bíblia Sagrada. E eu disse aos irmãos que existe o cânon e a canonicidade. Agora nós vamos estudar a respeito dessa canonicidade, sim, se tratando do Velho Testamento. Então, o que seria a canonicidade?
Enquanto que cânon são a lista dos livros que compõem a Bíblia Sagrada, canonicidade foi o processo para se reconhecer, né, que esses livros realmente deveriam se encaixar no cânon. Então, olhava-se para determinado escrito, por meio de algumas características, dizia: esse é divino, esse é da parte de Deus, esse pode entrar no cânon. Então, canonicidade é isso, meus amados. É o processo que se dá para identificar que textos são sagrados ou não, que deveriam compor a Bíblia Sagrada ou ficar de fora. Vamos para a leitura? A leitura diz assim: existem 3 fatores basilares, ou seja, existem outros além do que nós vamos falar aqui. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, então aqui está as características que os livros deveriam ter para poder identificar que eles poderiam fazer parte do cânon. O primeiro é inspiração divina, que significa isso. A inspiração divina que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos aqui algumas referências, né? Neemias 9:30, Zacarias 7:12 e 2 Pedro 1, versículo 21. Então, a primeira característica que deveria ser olhada para um livro para ela poder fazer parte do cânon era a inspiração divina. A segunda, o reconhecimento pelo povo de Deus. A comunidade identificava que aquele texto, que aquele escrito era vindo da parte de Deus, né? Os irmãos comunicavam esta verdade. É o segundo fator, então, que fazia com que um texto fosse considerado sagrado, pudesse fazer agora parte da Bíblia Sagrada, do cânon bíblico. O terceiro aspecto, como diz aqui, é a preservação pelo povo de Deus. Em se tratando ali do Novo Testamento, alguns escritos do apóstolo Paulo, alguns eram restritos para algumas pessoas, tipo Timóteo, Tito, mas tinha alguns escritos que eram circulares. Elas ficavam circulando entre as igrejas. E isso é uma das características que fazem com que determinado livro fosse considerado como divino, como vindo da parte do Senhor. Como diz aqui o terceiro aspecto, a preservação pelo povo de Deus. O povo de Deus, os eleitos, os servos do Senhor, preservavam aqueles escritos. Então essas são as características que fazem com que um livro, meus amados, se encaixe no cânon bíblico. E esse processo é o processo de canonicidade. São características que determinados escritos deveriam alcançar. Então, nós vemos então que no processo da canonicidade alguns outros livros surgiram, mas que foram colocados de fora. Esses livros são livros chamados apócrifos, livros escondidos, com textos obscuros, e eles não foram considerados como livros inspirados, canônicos, pelo fato dos erros, pelo fato do anacronismo, como nós vimos na lição passada, e dentre outras coisas que feria o restante da Escritura. Por isso eles ficaram de fora, sendo considerados como livros apócrifos. Amém, meus amados? Vamos mais adiante aqui. Terceiro subponto diz: particularidades do Antigo Testamento. A leitura diz: quando a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia da língua de Canaã, algumas porções foram escritas em aramaico,
uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos e por volta do ano de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, e nós já estudamos isso em lições passadas, né? Falando aqui a respeito de algumas particularidades do Antigo Testamento. Ele foi escrito em hebraico com algumas porções em aramaico, que era um dialeto, né? Era um dialeto. Nós vimos aqui também que o último livro escrito foi o livro de Malaquias. Para os judeus, não foi Malaquias, foi o livro de Crônicas, né? Segundo alguns estudiosos aí, com base numa fala de Jesus, que ele diz sobre duas mortes. Uma morte, que é o assassinato que aconteceu no primeiro livro, que foi Gênesis, Caim matando Abel, e a outra morte aqui já no último livro, né? Que eu esqueci agora os detalhes, mas é mais ou menos por aí. Mas para nós, essa característica do último livro é o de Malaquias. O interessante é que entre Malaquias e o Novo Testamento existe o período intertestamentário. É assim que eles denominam, período intertestamentário. O que significa isso? Um período entre um testamento e o outro. Então, quando chega no livro de Malaquias até Mateus, existe um período na história. Eles vão catalogar ali aproximadamente 400 anos. Entre Malaquias e Mateus existe um período na história de 400 anos. Anos esses em que Deus não revelou mais nada, não falou mais nada. Não significa que a humanidade parou. Não, a humanidade continuou. Muitas histórias foram sendo desenvolvidas, muita literatura foi sendo desenvolvida, escrita, produzida, e é nesse período que surge a maioria dos livros apócrifos, ou seja, aqueles livros que compõem a Bíblia Sagrada Católica, que no caso são 7 livros a mais, né? 7 livros a mais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então são 7 livros a mais que compõem a Bíblia Sagrada, mas são livros apócrifos, né? São livros que foram produzidos nesse período período interbíblico, né? Entre um testamento e outro, tá bom, meus amados? Mas esse detalhe aí para nós. Então nós vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição. Vamos agora aqui para o terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto é o Novo Testamento. Nós vimos ali a respeito dos testamentos, nós estudamos um pouco especificamente sobre o Velho Testamento, nós vamos agora para o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja. Olha só, esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e estão classificados em 4 grupos principais. Então, o Novo Testamento está dividido, o Antigo Testamento está dividido em 4 partes, né? Como nós vimos ainda agora. Já também
O Novo Testamento se divide em 4 partes, que são os evangelhos, que vai de Mateus, Marcos, Lucas e João, os históricos, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos, que vai contar ali o nascedor da igreja, como a igreja surgiu, como a igreja nasceu, como a igreja se desenvolveu. Os primeiros cristãos, a começar ali pela pregação do apóstolo Pedro ali no dia de Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, toma aqueles 120 homens e eles começam a falar em outras línguas, e as pessoas começam a criticar, achando que eles estavam até bêbados, embriagados, mas o apóstolo Pedro, diz que não estavam bêbados devido à hora, e ali estava se cumprindo uma promessa que estava descrita pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E ele faz ali uma pregação simples, mas poderosa, e ao final, quase 3.000 almas, eles rendem-se ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Atos dos Apóstolos, por isso que ele é considerado como um livro histórico, apesar de nele também ter princípios teológicos, doutrinários também. Continuando, então nós temos a primeira parte, os evangelhos, a segunda parte, o histórico, a terceira parte, as epístolas. Bendito seja o nome do Senhor. As epístolas paulinas, com 13 cartas, de Romanos a Filemon, e as epístolas gerais com 8 cartas, que vai de Hebreus a Judas. Então nós temos os evangelhos, a primeira parte. A segunda parte é os históricos, que é Atos dos Apóstolos. Depois vem as epístolas. Só que as epístolas, elas se dividem em 2 partes. As epístolas paulinas e as epístolas gerais. E por último, o livro de Apocalipse, que é a revelação. Então, assim está formado o Novo Testamento, meus amados. Assim está estruturado os livros do Novo Testamento: evangelhos, histórico, epístolas e o livro da revelação, que é o Apocalipse. A canonicidade, ou seja, o processo que se deu para escolher os livros do Novo Testamento, o que era necessário para que um livro fosse considerado canônico. Vamos lá para a leitura. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento. Vejam só. Isso é inspiração e reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Neste sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. No caso, 1 Tessalonicenses 2,13, 2 Timóteo 3,16, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se de que o começo da Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então nós vemos aqui, meus amados, nessa parte da canonicidade do Novo Testamento, é que eles levam as mesmas características do Antigo Testamento, como foi colocado aqui: inspiração, reconhecimento e preservação. Mas existem outras características, que foram colocadas como baliza para considerar um livro como divino. E eu destaco apenas um dentre outros, que no caso é a apostolicidade. O que significa isso? Um livro, ele era escolhido como divino para fazer parte do cânon
no caso agora do Novo Testamento, era que ele deveria ter sido escrito por um apóstolo ou alguém próximo a esse apóstolo. Por isso, apostolicidade. Esse nome é um pouco difícil, mas é isso aí. Apostolicidade era uma outra característica que o livro deveria ter para ser considerado como um livro para fazer parte do cânon sagrado, no caso especificamente do Novo Testamento. Amém? Vamos para algumas características aqui do Novo Testamento. Assim como nós vimos algumas características do Velho, nós vamos ver algumas características do Novo Testamento. E diz assim: todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné. O que isso significa? É o grego comum, o grego simples, o grego popular, a linguagem popular. Isso significa koiné. Porque existe o grego clássico, ou seja, aquela linguagem que só os eruditos conseguem, ali entender, compreender. Então, essa característica do Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Eu lembrei agora de uma lição do quarto trimestre de 2021 a respeito de que Deus se utilizava de situações para promover o Evangelho. E nós vimos ali que pelo fato de Paulo ser um erudito, Deus se utilizou dessa erudição do apóstolo Paulo para alcançar reis, sacerdotes, e pessoas da camada mais simples, porque Paulo ele permeava em todas essas áreas aí, em todos os círculos da sociedade. O apóstolo Paulo, pela seu grau de intelectualidade e a sua simplicidade, ele alcançou a todos os povos. E Deus também se utilizou do fato de Roma ser a nação predominante, e nesse tempo era o grego que predominava, e Deus se utilizou agora desse grego koiné, onde Roma estava ali dominando todas as demais nações, e espalhou a sua mensagem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando, meus amados, continuando. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas temos Talita Cumi, que significa menina, levanta-te. Isso está em Marcos 5,41. Abba Pai, literalmente, Pai, Pai, meu Pai. Isso está em Marcos 14,35. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Isso está em Marcos, no capítulo 15, versículo 34. Então nós vemos aqui, mesmo palavras sendo escritas no grego, há uma tradução, interessante isso aqui, há uma tradução para o aramaico, e nós vemos realmente essas palavras em grego, mas traduzidas ali, tendo a sua tradução logo após, agora em aramaico. Continuando, o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do primeiro século. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96, depois da morte ou ascensão de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Antigo Testamento também foi dividido em capítulos e versículos. Uma coisa que nós aprendemos quando nós estamos, estudando a respeito da bibliologia, porque esse é o tema sistemático da nossa revista, bibliologia. Nós vemos ali que a Bíblia, no seu original, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, não tinha capítulo, não tinha versículos, não tinha esses títulos em cima dos textos, não tinham isso aí. Mas por que surgiram? Por que colocaram? Para facilitar a questão de encontrar com facilidade os textos. E de fato, meus amados,
é bem verdade isso. Nós conseguimos identificar, né, mais rapidamente onde está determinado texto. Mas deixa aqui ressalvado, como diz aqui a nossa lição, não existiam, não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha o título dos temas, né, das passagens, não tinha, né, no original não, mas surgiu posteriormente, segundo as datas aqui descritas na nossa lição, né, para facilitar o entendimento não, encontrar com mais facilidade o texto bíblico, amém? Vamos aqui para a nossa conclusão, que diz assim: o conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo Testamento. Os escritos, o Antigo e o Novo Testamento, os escritos para avaliação da canonicidade são, como nós vimos, né, os critérios que foram utilizados para que um livro fosse considerado inspirado, divino, vindo da parte de Deus, e outros serem desclassificados por não alcançarem essas características aqui. Quais? Inspiração, reconhecimento e preservação. E como nós vimos na particularidade do Novo Testamento, a apostolicidade, ou seja, ter sido escrito por um apóstolo ou alguém próximo a esse apóstolo. Continuando, a comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livro autorizados por Deus. Meus amados, com sinceridade, eu sei que esse tema é muito mais profundo, tem muito mais informação, né? Só que a nossa capacidade não é tanta, mas aquilo que Deus colocou no nosso coração foi o que nós passamos aqui para os irmãos. E eu quero terminar essa lição fazendo uma reflexão aqui para nós, como eu coloquei aqui. Não há no mundo um livro tão questionado, perseguido, como a Bíblia Sagrada. Nós vemos ali que os islamistas têm o seu Alcorão, nós vemos ali que os espíritas têm o seu livro, nós vemos ali que os mormons têm o seu livro, mas nenhum desses, e dentre outros, é tão questionado, é tão perseguido, é tão odiado como a Bíblia Sagrada. Por que será, irmãos? Por que será? A resposta que eu consigo encontrar é porque a Bíblia de fato ela é divina, porque a Bíblia de fato é um livro distinto, é algo espiritual, é algo que vem realmente da parte de Deus. Porque se assim não fosse, não haveria tanta fúria, não veríamos ao longo da história este livro, né, tão odiado, tão perseguido ao longo da história. Mas por se tratar de um livro incomum, um livro espiritual, a boca de Deus falando conosco, nós vemos essa perseguição, esse ódio para com a Escritura. E isso, queridos, é mais uma constatação para nós. E por meio dessa constatação, fazer com que nós venhamos crer nesta Escritura, acreditar, confiar e viver conforme ela nos diz, porque realmente é algo que vem da parte de Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe, espero ter de alguma maneira contribuído para o vosso crescimento espiritual e aguardo você na próxima lição que está aqui, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor, amém e amém.